puxando um pouco de saúde, puxando um pouco de biotecnologia, queria perguntar para o Paulo Muniz, nosso especialista da área, do efeito Ozempic, que tem a ver muito com biotecnologia, está revolucionando o mercado, não só o mercado de saúde, mas também o mercado de alimentos, que está sendo impactado. O que você traz sobre esse assunto, querido Paulo? Bom, primeiro, antes de tudo, bom dia para todos vocês e bom dia para quem está nos assistindo. Olha, a gente falou muito de Ozempic ano passado, então, assim, o contexto da notícia de hoje ele é totalmente diferente, porque a gente está falando sobre os efeitos em cascatas em diversos setores econômicos que o Ozempic ele está promovendo, tá? Então, assim, existe desde agosto do ano passado uma especulação nos mercados financeiros que já começam a afetar a bolsa de valores de algumas empresas, alguns papéis, algumas ações de indústrias da área de alimentos. A Nestlé é um exemplo desses, mas é um movimento generalizado. O que está acontecendo? O efeito Ozempic, se é que a gente pode chamar informalmente assim, ele está promovendo uma mudança de hábito em massa daqueles usuários que até então têm acesso a esse medicamento, e faz com que eles reduzam o volume de consumo dos alimentos. Já existem analistas econômicos dizendo, por exemplo, que já é esperado uma redução em alguns países, uma pequena redução no preço dos alimentos por conta da diminuição do volume de vendas, do volume de consumo. A Nestlé anunciou o lançamento de uma nova linha chamada Ozempic Friendly, que é para os usuários que não conseguem comer grande quantidade de carboidratos, porque a gente tem um efeito colateral do medicamento, que é justamente você reduzir a sua alimentação, tanto em quantidade de carboidratos, volume do que você come, e eles estão lançando uma linha nutricional, tanto com alimentos voltados para isso, quanto com suplementos voltados para a compensação dos efeitos colaterais dos medicamentos a nível nutricional. Então, assim, é bem interessante ver esse movimento, porque eles também dizem que estão antecedendo uma redução momentânea das suas vendas nos supermercados. E a gente percebe que isso, por um lado, do ponto de vista econômico, pode ser preocupante, porque a gente percebe uma tendência de que cada vez mais o medicamento ele vai tendo novos concorrentes. A gente está falando do Ozempic, mas a gente tem que lembrar que existe uma corrida de medicamentos de terceira geração para tratamentos da obesidade, que estão querendo marcar território econômico ali. Então, a gente está falando a médio e longo prazo de uma diminuição dos custos de produção desses medicamentos, de maior acesso a essa população e, consequentemente, um efeito cascata maior ainda, que é um menor consumo geral de alimentos, né? Então, desse ponto de vista, a gente precisa olhar o que vai acontecer nos primeiros trimestres de 2024, no que diz respeito a essas tendências de mudanças de comportamento dos usuários de Ozempic, no que diz respeito também ao consumo nos supermercados. É interessante também falar que a gente está tendo novos lançamentos ainda esse ano de um medicamento aqui no Brasil, que está para ser ainda aprovado pela Anvisa, que é o Tizerpatida, que também é um medicamento de terceira geração, mas que tem um efeito melhor do que o do Ozempic na redução de peso. Então, a gente espera aí mais mudanças de comportamento dos pacientes. Falando sobre uma deixa, que é uma deixa crítica, né? A gente fala dos medicamentos, eles estão ali, eles são acessíveis, mas o uso indiscriminado desses medicamentos também tem se tornado um problema. A gente sabe que não é a gente querer colocar o nosso corpo no limite daquilo que ele foi feito para fazer, que a gente pode comer o que a gente quer, né, na hora que a gente quer, e ter hábitos não saudáveis só por uma questão estética. Eu acho que vale muito essa reflexão de como que o Ozempic ele vai afetar a cultura estética, não só do ponto de vista das mulheres, mas também do ponto de vista masculino, e dos hábitos que a gente faz, que muitos de nós fazemos, às vezes, não só em função da saúde, mas também em função dessas pressões. Então, assim, acho que é bastante interessante essa interconexão, essa interculturalidade dos movimentos. Mas mudando de assunto, não muito saindo do foco também de biotecnologia relacionada a alimentos, a gente está falando de tendências transversais, é importante falar sobre as limitações, mas também o acesso que as ferramentas de edição gênica elas conseguiram fazer
acontecer ao longo do ano de 2023 e o que a gente espera ao longo de 2024. As ferramentas elas estão se modificando, há muita engenharia de proteína para conseguir aprimorar a capacidade do CRISPR em ser específico nas suas modificações, sem fazer com que haja efeitos off-targets, que são efeitos não desejados. Quando a gente fala de DNA, a gente está falando de biossegurança, é muito importante que ele seja preciso. E muitas dessas bases, dessas modificações de engenharia de proteínas, elas têm melhorado, aperfeiçoado essa eficiência em termos de biossegurança. O que isso significa? Significa que ainda que a gente tenha limites, e esses limites, eles meio que delimita quais são os alvos que a gente vai tratar em termos de terapia genética, vem alguns pontos que o mercado já começa a tratar. Ano passado, a gente teve a primeira terapia genética CRISPR aprovada pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos. E quais são as próximas terapias, já que a gente vê que isso como uma macro tendência, as terapias genéticas, elas vindo com maior força devido a esse aprimoramento, a essa maturação tecnológica, né? A gente está falando normalmente de doenças que são causadas por uma única modificação de nucleotídeo, justamente porque quanto menor a modificação, mais fácil e mais seguro é de você conseguir atuar ali naquele DNA. Então a gente está falando de como que eles podem minimizar os efeitos colaterais da ferramenta e maximizar a eficiência dela a partir da própria natureza da doença. E a partir disso, a gente tem uns clusters, que são quais são os grupos de doenças que são mais acessíveis dadas as limitações. E alguns desses clusters são bastante interessantes, por quê? Porque eles também estão relacionados ao consumo de alimentos. Então perceba uma sinergia entre biotecnologia relacionado a emagrecimento versus tratamentos terapêuticos relacionados, doenças metabólicas que estão relacionadas ao consumo de alimentos. O principal vilão em termos de morte no mundo hoje, todos os anos, doenças cardiocirculatórias. Então, assim, disparadamente é a tipo de patologia que gera mais mortes todos os anos. A nível de comparação, em 2022, só em 2022, 33% de todas as mortes do mundo foram causadas por doenças cardiovasculares. O que significa que em números absolutos, isso gira em algo em torno de 18 milhões de pessoas em todo o mundo. Para você ver o impacto disso, a Covid, desde o início até hoje, tem um valor de mortes acumulado em torno de 15 milhões. Claro que há subnotificação, a gente sabe disso. E claro que a gente está falando também sobre uma doença nova, que a gente não tinha muita noção de como ela se comportava e a gente não tinha muitos tratamentos à nossa disposição. Mas ao contrário da Covid, a gente está falando de doenças que a gente já conhece há muito tempo. A gente tem uma dificuldade muito grande de redução de mortes e de danos por conta do comportamento das pessoas. A gente está falando que, por exemplo, o principal vilão é o colesterol LDL. Então, é o colesterol ruim, o famoso colesterol ruim. Mesmo que a gente tenha uma parcela genética, e todos nós temos em alguma medida, alguns mais, outros menos, o comportamento ele incide de uma forma bastante brutal na capacidade de saúde cardiovascular dos indivíduos. E o que a gente tem visto é que a sociedade envelhecendo cada vez mais, por mais que nós tenhamos cuidados com a nossa saúde cardiovascular, é difícil chegar, por exemplo, aos 100 anos com o coração intacto. Então, assim, a dificuldade é como que a gente compensa o processo, as doenças do processo do envelhecimento com biotecnologia. E esse tratamento, ele tem um potencial tão revolucionário que ele conseguiria fazer com que pessoas tratadas a partir dos 30 anos de idade, eles não desenvolvessem nenhum tipo de doença cardiovascular, mesmo que chegassem próximo dos 100 anos de idade. Isso é uma revolução absurda, porque tem capacidade de redução da mortalidade de, sei lá, dos 100% que a gente tem hoje, dos 33%, a gente poderia chegar, que são 18 milhões, a gente poderia chegar em 18 mil, de acordo com o artigo da Nature no qual estou me baseando para estar passando essa informação. Então, é brutal o efeito na saúde humana que a modificação de um único gene pode ter. Então, já tem testes, os testes preliminares demonstraram um efeito terapêutico muito bom. Eles estão passando agora pelos testes de biossegurança para saber quais são os níveis de efeitos colaterais e está relacionado àquela pecha. Bom, se nós não vamos mudar o nosso comportamento e se nós vamos envelhecer, que o corpo lide com isso e que a gente lide com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição e bora colocar comida para dentro. A gente está agindo meio que
olha, não quero ter muita mudança de hábito, o corpo que se vire para resolver isso. Eu acho que a gente também pode jogar aí um fio para a Jana, já só para terminar, e dizer o que o alimento pode fazer pela gente. A gente está falando muito sobre o que a biotech pode fazer pelo nosso corpo, quando a gente está dizendo que nós não vamos mudar os nossos hábitos, mas se capecha aí, Jana, o que os alimentos podem fazer pela gente em termos de manutenção da nossa saúde. Acho que a gente precisa conversar nisso para não ficar nessa terapia de enxugar gelo, né? Então, é sobre isso. Muito obrigado pelo tempo